Olá pessoal, esse é o canal da Igreja Presbiteriana Violetas. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Teologia Sistemática, de Teologia Reformada. E hoje a nossa aula é a última aula sobre a revelação. E de forma específica, vamos tratar sobre os chamados predicados da Escritura, ou da revelação especial escrita. Por isso, eu peço que você, por favor, curta, compartilhe, comente, para que haja engajamento e outras pessoas possam se beneficiar do conteúdo. E espero que, mais uma vez, o Espírito de Deus ilumine a sua mente, o seu coração, o nosso coração, para aprofundarmos um pouco mais em assuntos que são do interesse da nossa fé, da nossa espiritualidade. Então vamos falar um pouco hoje sobre os atributos aí da Escritura, que é a revelação especial escrita, né? Então eu vou apresentar alguns pontos aqui e você pode anotar, como eu tenho incentivado, é bem melhor para você memorizar e assim ter um envolvimento melhor com o conteúdo, tá? Então, em primeiro lugar, nós precisamos é, entender que a escritura ela é necessária. Este é um ponto que precisamos levar em conta, que não é por capricho que a escritura ou a revelação especial foi escrita, mas por necessidade. Como assim por necessidade, né? Em primeiro lugar, a própria necessidade da revelação especial vem por causa da limitação da revelação geral. Então, a revelação especial ela é necessária. E essa revelação, ela precisa ser deixada para a posteridade e também para o povo de Deus conferir as suas afirmações, os seus postulados. Daí, quando nós notamos Deus dizendo para algum profeta, algum apóstolo, escrever certa mensagem recebida ou vista, fica muito bem claro que Deus confiou nesse processo, né, para transmitir a sua revelação especial para o seu povo, né? Então, por isso que nós podemos olhar a Escritura, a Bíblia, como sendo um produto ou como sendo a consequência da revelação especial dado aos profetas, aos apóstolos, aos escritores vivos, para que eles então assentassem de forma escrita no seu período e assim fosse copiado e deixado para a posteridade. Então, nós encontramos a Escritura Sagrada como sendo a revelação especial escrita, né? Até porque é nela que nós encontramos de forma então detalhada os mandamentos morais de Deus, nós encontramos profecias, encontramos a história da redenção, a pessoa de Jesus, qual é o estado do ser humano em pecado, o futuro eterno. Então, a escritura ou a revelação especial, ela é necessária por causa dessas razões que eu apresentei, né? E você até encontra lá Deus falando para o profeta ou para o apóstolo, aliás, João do Apocalipse, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso se encontra em Apocalipse capítulo 21, né? Então, nós observamos com isso a necessidade da escritura ou a necessidade da revelação especial escrita, tá? Ainda que hoje o único contato que temos com a revelação especial é a Escritura, devemos lembrar que
a revelação especial antes de ser escritura era uma história, né? Era a vida do povo de Deus tendo aqueles profetas e aqueles sinais acontecendo entre eles. Segundo ponto aí para considerarmos os predicados da escritura ou da revelação especial. É a sua simplicidade. É a sua simplicidade. Bom, alguns vão questionar isso porque vão dizer que a Bíblia é difícil, né? Devemos aqui pontuar o seguinte: há partes nas Escrituras que são difíceis? Sim, há partes que são difíceis. Há profecias que nós ainda nem sabemos qual é a melhor maneira de interpretar? Também devemos reconhecer as nossas limitações. Há trechos bíblicos que relatam coisas e até mandamentos antigos que nós não entendemos exatamente o porquê foram dados e o que estava envolvido no coração das pessoas naquele período. Por isso, justifica talvez aquela lei, aquele acontecimento? Sim, há, e nós também não sabemos com exatidão. Porém, a simplicidade das Escrituras não significa que ela não tenha coisas difíceis. A simplicidade da Escritura, ela aponta para aquilo que é necessário para a salvação e para a conduta cristã. Então, observe bem, por exemplo, Jesus disse lá em João 14,6, um exemplo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aparentemente, nós acharmos que aqui tem dificuldades para entender as palavras de Jesus, não parece ser muito justo, porque as palavras são objetivas, a afirmação e a preposição ali apresentada é muito clara. Então, coisas relacionadas com a salvação são facilmente percebidas na Escritura. Por exemplo, eu também mencionei agora sobre conduta cristã. A Bíblia é clara, por exemplo, em dizer que o servo de Deus não mente. Aqueles que são filhos de Deus não são guiados pela ira. Então, isso não precisa ser teólogo, não precisa ser um exegeta, né, para compreender isso plenamente. Por isso, nós entendemos aquilo que os teólogos nos ensinam, no sentido de dizer que a escritura ou a revelação especial, no que diz respeito à salvação e aquelas coisas necessárias para a vida cristã, até mesmo para a adoração, são de fácil entendimento. Então, por isso que destacamos aqui a simplicidade das escrituras ou a simplicidade da revelação especial. Terceiro ponto que você deve anotar e deve conhecer bem. E agora vamos tratar de assuntos que estão relacionados também com a produção da própria escritura. Então, terceiro ponto, a inspiração. A inspiração. Esse texto é muito conhecido de 2 Timóteo 3,16, que a palavra de Deus afirma da seguinte maneira, né? Um texto bem conhecido, 2 Timóteo 3,16, já li esse texto outras vezes aqui nessa disciplina da revelação. Então, mais uma vez, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, inspirada. Então, toda a escritura ela foi produzida ou ela foi escrita, ela foi conduzida a partir de uma orientação divina nos autores, a ponto de que essa orientação divina é atribuída à escritura, tá? Nós temos lá em Pedro dizendo em sua carta que os profetas falaram da parte de Deus, e aí compreendemos que os profetas foram inspirados, os autores foram inspirados, mas aqui nesse texto está
colocando a inspiração na produção da escritura. Então, nós devemos destacar que este é um elemento fundamental para todo protestante, é a inspiração das escrituras. Por inspiração, nós não podemos confundir com algumas teorias que são errôneas e equivocadas. Embora nós sabemos que há partes que Deus escreveu, por exemplo, os Dez Mandamentos, aquela visão lá em Daniel, enfim, há coisas que Deus escreveu, mas o autor é que copiou nas escrituras. Então, propriamente, digamos assim, na escritura, nós não temos escritas de Deus, mas de autores. E os autores, eles não tiveram aquilo que é chamado de psicografia, né? Como que eles fossem tomados de um certo poder de Deus e eles começaram a escrever sem saber o que estavam escrevendo, né? Como que se a mão deles fossem tomadas por Deus. Não é esse o entendimento de inspiração. A inspiração diz respeito ao motivar de Deus no autor bíblico para escrever, mediante as suas próprias qualificações, aquilo que Deus desejou que fosse escrito na revelação especial ou na escritura. Tá? Então, cabe bem aqui destacar que Deus usando o elemento humano em suas habilidades. Então, por isso que às vezes você vai ver que o estilo que Ezequiel escreveu era diferente do estilo que Jeremias escreveu, como também foi diferente do estilo que Paulo escreveu, como de Moisés escreveu e qualquer outro profeta ou autor. Porque, embora Deus seja o autor espiritual, divino e primário, os autores bíblicos, servindo como que secretários, usados por Deus com as suas próprias habilidades, escreveram a Escritura. Então, tudo que está aqui é o que Deus desejou que estivesse, né? E nós, então, cremos na inspiração das Escrituras nesse sentido, ok? Então, especialmente pensamos nisso nos chamados autógrafos ou nos escritos diretos dos profetas. Quarto ponto, a infabilidade, né? Nós cremos que a escritura, a palavra de Deus é infalível. Há, entre vários textos, um que eu gosto muito de ler para confirmar essa verdade, e se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, que diz assim, 55, 10 e 11, olha, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, nós vemos aqui uma afirmação de que a palavra que saiu da boca de Deus e que foi, então, conteúdo da revelação especial e escrito pelos autores bíblicos, essa palavra de Deus é infalível. O próprio Jesus disse que ia passar o céu e a terra, mas as suas palavras não passariam. Então, nós temos afirmações bíblicas da infabilidade das Escrituras. Por isso que nós, protestantes, não cremos em nenhuma outra fonte infalível, nem mesmo inspirada, já que se é inspirado, é infalível e não pode errar, não pode falhar. Então, as profecias e o que Deus disse se cumpriu, se cumpre e se cumprirá, porque a Escritura é infalível. A palavra de Deus é uma palavra infalível, ok?
Vamos para o quinto ponto, ou o quinto aspecto aí das qualificações e dos atributos da revelação especial. Em quinto lugar está a inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina que ensina, ou o postulado, digamos assim, protestante, que afirma que não há erro na revelação, não há erro na escritura de nenhum sentido, de nenhuma categoria, de nenhuma classe. Então, há pessoas que até dizem que a escritura é infalível em matéria de conduta ou em matéria de doutrina para a salvação, mas ela não seria infalível naquilo que ela menciona sobre a natureza, sobre a história, pois poderia ter erros, né? Isso não é uma crença protestante conservadora. Isso não pode ser também mantido junto com a inspiração e a infabilidade, né? Veja, por exemplo, que vários acontecimentos bíblicos, já que foram fatos históricos, são relatados com os seus respectivos personagens, lugares e épocas. Então, a história da revelação, a história da redenção que é inspirada, está anexada com a história do povo naqueles dias. Então, veja, o próprio, por exemplo, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, é mencionado com governadores, imperadores, sacerdotes de um período. Então, a afirmação de coisas históricas fazem parte da escritura e foi escrito pelo mesmo autor que foi inspirado para escrever outras partes, né? Então, a inerrância bíblica, embora hoje é rejeitado por alguns grupos, como os teólogos liberais, como espíritas, adventistas do sétimo dia e outros grupos não muito ortodoxos, eles não defendem a inerrância bíblica, né? Então fica aqui a dica para você conhecer a confissão ou a declaração de inerrância de Chicago, onde houve uma reunião de vários teólogos protestantes, de várias linhas denominacionais evangélicas, e defenderam esse assunto de relevância e extrema importância, que é a inerrância bíblica, que obviamente é uma doutrina bíblica, é uma necessidade que é decorrente da inspiração e da infabilidade. Portanto, neste quinto ponto, você precisa entender a inerrância bíblica, né? Há livros aí no mercado editorial evangélico que trabalha bem esse tema e compensa e incentiva você a procurar esse tipo de material, de livros, né? Eu aqui de memória vem dois livros, né? Um que foi organizado como resultado da Declaração de Chicago, foi organizado por Norman Geisler, um livro que chama Inerrância, né? Publicado pela editora Vida, tem vários autores também, e um outro livro do John MacArthur, também sobre a inerrância, ele caminha na mesma direção ali do Norman Geisler e dos autores ali, defendendo a inerrância bíblica, né? Há outros livros ainda, mas esses dois, eles tratam de assuntos relacionados aí aos questionamentos contra a inerrância bíblica, ok? Vamos então para o sexto ponto, né, desta aula, que estamos tratando aí dos atributos ou os predicados das escrituras. Até agora já vimos a necessidade da escritura, a simplicidade da escritura, a inspiração da escritura, a infabilidade da escritura, a inerrância das escrituras. Agora vamos falar um pouco sobre a suficiência das escrituras. Suficiência. No mesmo texto de Paulo a Timóteo, quando diz que toda a escritura é inspirada, lá no próximo versículo, no 17, o texto lá diz que a escritura ela pode tornar o homem de Deus sábio, ela pode tornar o servo de Deus capaz para e plenamente
competente para realizar a obra de Deus. Então, o que notamos ali é que a Escritura ela é suficiente para habilitar o servo de Deus para servir a Deus, não é? Ainda que ela não seja um compêndio, claro, de história, de matemática, de ciência, ela não está interessada, de fato, a esse assunto, embora quando ela mencione esses assuntos, ela menciona num linguajar daquele período, né, com aquela forma coloquial de se expressar, ainda assim nós devemos dizer que ela é suficiente para o servo de Deus de todas as épocas, né? Inclusive nós e todos aqueles que virão depois de nós até o dia que Cristo voltar. Então a Escritura ela é suficiente. Se você ler, por exemplo, o Salmo 119, ali já é garantido como que a lei, a palavra, os caminhos, as promessas, os mandamentos, os preceitos, as veredas do Senhor, que são termos sinônimos da revelação, ali é colocado como sendo algo prazeroso, suficiente para o servo de Deus. Então, você deve crer como um protestante, como um crente em Cristo, que a Escritura ela é suficiente. E quando dizemos isso, nós também dispensamos qualquer outro livro que seja alegadamente aí defendido por alguma religião que seja inspirado. Nós não cremos em nenhum outro material, nenhum outro livro, nenhuma outra fonte que seja inspirada por Deus, que venha trazer qualquer coisa da parte de Deus para nossa fé e nossa prática. A Escritura ela é a nossa única regra de fé e prática. Este é um dos lemas muito conhecidos do protestantismo, né? Então, nem a tradição, embora respeitamos a tradição, recorremos a ela, talvez até para entender algum momento histórico, também o peso teológico daquela tradição é levado em consideração para a interpretação, as experiências individuais que cada um pode ter ou não ter, também respeita-se, mas não deve ser colocado na balança com as escrituras, né? Nem aquela ideia. Ah, mas e se a revelação estiver de acordo com as escrituras? Bom, se estiver de acordo, não precisa dela, né? Ela é suficiente. Então, por dizer que ela é suficiente, dispensamos qualquer coisa que seja alegadamente inspirada, porque apenas ela é. E então, qualquer outra coisa não vai estar de acordo com a suficiência das Escrituras, tá bom? Então, é isso que nós cremos. Deus fala conosco por meio da palavra, porque o seu Santo Espírito é aquele que mantém viva as promessas de Deus contidos na revelação especial escrita ou na Bíblia, ok? Vamos agora para o último ponto, né, desta aula, que é a autoridade das Escrituras. Então, veja, se a Escritura foi inspirada por Deus, isso significa que o que está na Escritura foi Deus que disse. A história ali contida é a história que Deus decidiu registrar para o seu povo. O que essa história da redenção traz, centrado na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, é de fato a encarnação de Deus, portanto, é autoritativo. Em um debate religioso, para nós, a escritura ela é a fonte de autoridade, porque é Deus falando, é o juiz supremo manifestando ou revelando a sua vontade, né? Por isso que às vezes nós vemos até uma conexão muito íntima entre é, autores que vão citar o Velho Testamento, no Novo Testamento, eles dizem Deus disse, Deus falou pela boca desse e daquele, né? E os próprios autores do Novo Testamento, como o próprio Paulo, ao mandar a carta aos Tessalonicenses, ele diz que
eles ali em Tessalônica estavam recebendo as cartas dele, ou a palavra, como de fato deveriam receber, como a palavra de Deus, né? Então, o que nós temos e defendemos é que a Escritura, ela é autoritativa. Nós atribuímos e aceitamos e respeitamos, mas, acima de tudo, nós reconhecemos a autoridade da Escritura. É o que, em uma citação, ali em Romanos 9, o apóstolo ele diz assim, ó, a Escritura diz a Faraó, para isso te levantei, mas foi Deus que disse lá. Porém, quando Paulo vai relatar isso na sua carta aos Romanos, ali no capítulo 9, em que ele trata sobre a eleição, ele então menciona a autoridade das Escrituras como sendo Deus falando, né? Como sendo que Deus falou na Escritura. Por isso, a autoridade das Escrituras está sobre qualquer outra experiência, qualquer outro livro, e alguns que talvez vão dizer, olha, mas Deus me falou também, enfim, não só choca com a suficiência, mas também deve ser derrotado e subjugado pela autoridade das Escrituras, tá bom? Então vamos para a nossa recapitulação para essa aula que encerra agora essas várias aulas sobre a revelação, tá? Então, até agora falamos só sobre a disciplina revelação, sobre o assunto revelação, sobre o tópico revelação, e repartimos aí em algumas aulas e estamos então na nossa última, né? Então, os predicados da revelação escrita, da revelação da palavra de Deus, são os seguintes, né? A necessidade, né? A sua simplicidade, a inspiração, a infabilidade, a inerrância, a suficiência e a autoridade da escritura ou da revelação especial escrita. Nós temos então nessa aula esses assuntos, né? Eu espero que você faça aí as suas anotações, porque agora na próxima aula nós vamos tratar sobre a doutrina de Deus. E possivelmente nós teremos muitas aulas sobre a doutrina de Deus, já que é um assunto bem vasto. Ainda que esse assunto revelação, nós poderíamos aqui, por exemplo, em cada um desses subtópicos aqui, fazer apenas uma aula, né? Explicando de maneira mais detalhada, mais bíblica, exegética, dogmática, o que cada um desses termos nos ensinam ou o que os teólogos nos ensinam com esses termos, tá? Então, se prepare que a partir da próxima aula, agora, a aula sobre Deus, vamos tratar dos atributos de Deus, do ser de Deus, a trindade, das obras, etc, etc. Deus abençoe sua vida e que você continue crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus.